Olá! Hoje a gente mergulha no segundo capítulo do livro de Êxodo. É uma história, assim, muito intensa, né? Começa com nascimento, identidade escondida, resgate, cada reviravolta. Exatamente. E o legal é ver como essa narrativa, mesmo sendo super conhecida, tá cheia de detalhes, de ironias, de tensões desde o comecinho, sabe? A forma como Moisés sobrevive já dá o tom. Pois é, começa com os pais dele, levitas, tendo um filho justo na época que era perigoso ser um bebê hebreu, né? Aí a mãe o esconde por 3 meses, imagino a agonia. Total. E a solução que ela encontra? Colocar o bebê numa cesta no Nilo. É um ato de fé absurda, ou talvez um desespero bem calculado, né? Sim, e a irmã fica ali, de olho. E aí vem a grande virada. Quem acha o menino é ninguém menos que a filha do faraó, a filha do próprio mandante da opressão. Essa é a primeira grande ironia. E ela tem compaixão, mesmo sabendo que é um bebê hebreu. E a irmã de Moisés, que estava ali vigiando, que esperta. Ela chega na princesa e fala, tipo, quer que eu arrume uma ama hebreia para ele? Genial. É fascinante, né? Porque a própria mãe acaba sendo contratada e paga pela realeza egípcia para amamentar o próprio filho. A salvação vem do centro do poder opressor. Isso já mostra a relação complexa que ele vai ter com o Egito. Aí o menino cresce, é adotado pela princesa, ganha o nome Moisés, que ela mesma explica, né? Porque das águas o tirei. Ele vive ali na corte como egípcio, mas quando fica adulto, algo muda. Muda mesmo. Ele sai, ele vê o trabalho pesado, o sofrimento dos hebreus, e aí ele presencia uma cena, um egípcio espancando um hebreu. E ele não pensa duas vezes, né? Num impulso, ele vai lá, mata o egípcio e enterra ele na areia. Uma atitude bem drástica. Muito drástica, é um ponto de virada total. Mostra a lealdade dele com os hebreus, mas também uma impulsividade, uma violência que vai marcar ele. Ele age achando que está escondido, que ninguém viu, mas no dia seguinte a coisa já tinha vazado, né? Ele tenta separar uma briga entre dois hebreus e um deles joga na cara: "Você vai me matar como matou o egípcio." Imagina o choque. Exato. E essa rejeição vinda do próprio povo que ele tentou defender. Isso é muito forte. Mostra que ele não pertence 100% a lugar nenhum, né? Nem egípcio, nem totalmente aceito pelos hebreus ali. A crise de identidade dele fica escancarada. E o medo também, claro. Com certeza. E o medo era real, porque Faraó fica sabendo e manda matar Moisés. Não tem outra saída para ele a não ser fugir. E ele foge para Midian. A gente encontra ele lá sentado perto de um poço. Um lugar bem simbólico nessas histórias bíblicas, né? Sempre acontece algo importante perto de um poço. Verdade. E lá, de novo, ele age. Vê umas moças, as filhas do sacerdote local, Reuel, sendo hostilizadas por uns pastores. E ele entra na briga para defender as moças. E não só defende, como ainda tira água para as ovelhas delas. É interessante esse padrão dele, né? Parece que ele é atraído para situações de injustiça, para defender quem está em desvantagem. Talvez seja um reflexo do que ele mesmo passou, né? De príncipe egípcio a fugitivo, agora ajudando estrangeiras. As moças voltam para casa, contam para o pai sobre o tal egípcio que ajudou elas. E Reuel o convida para ficar. Moisés aceita, acaba casando com uma das filhas, Zípora, e tem um filho com ela, Gerson. E o nome Gerson é super significativo, né? Significa fui peregrino em terra estrangeira. Resume bem a vida dele até ali. Um deslocado. Exatamente. Enquanto Moisés está lá construindo essa nova vida, meio que encontrando um lugar, o capítulo faz questão de voltar para o Egito. Sim, é um contraste forte. O faraó morre, mas isso não alivia em nada a situação dos israelitas. Pelo contrário, a escravidão continua, o sofrimento parece que aumenta e eles clamam. O texto diz que o gemido deles chegou até Deus. E esse é o ponto final do capítulo e é crucial. Deus ouve esse clamor. Diz que Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Aquela promessa antiga, e Deus atentou para a situação deles. O sofrimento do povo finalmente provoca uma resposta divina. Então, resumindo essa jornada toda no capítulo 2, ele nasce escondido, é salvo pela filha do inimigo, vive uma vida dupla na realeza, comete um assassinato por impulso, foge,
vira um estrangeiro que defende outros estrangeiros. E enquanto tudo isso acontece na vida pessoal dele, o povo dele está sofrendo cada vez mais e clamando por ajuda. Pois é. E a pergunta que fica martelando é: será que toda essa trajetória única, essa identidade dividida, essa ação violenta em nome da justiça, essa experiência de ser um forasteiro e ao mesmo tempo um protetor, não foi justamente a preparação que Moisés precisava para a tarefa gigantesca que Deus estava prestes a dar para ele? Exatamente. Agora que Deus ouviu o clamor do povo, a vida pessoal dele e o propósito maior parecem que estão prestes a se encontrar de forma explosiva. Como essas experiências todas vão moldar o líder que ele vai se tornar? Isso é algo para a gente pensar.